Vamos lá, resolver essa questão de dinâmica lá do Enem 2025, uma questão de gráfico bem legal. Então, sem mais, vamos ler e tentar entender e resolver da melhor maneira possível. Olha só, para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. O trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade paralela ao seu deslocamento. Na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado e que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. O comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado, olha só, aqui eu quero saber apenas no plano inclinado. Então, o que está acontecendo ali com o comportamento da força de atrito no plano inclinado? Aqui eu coloquei a representação de um plano inclinado e a caixa sendo empurrada, tá? Então, como é que é a ideia aqui? Olha só, a pessoa está empurrando a caixa lá para cima, então nós temos uma força nessa direção e sentido, olha só. Estou arrastando a caixa para cima, então eu tenho uma força nessa direção e sentido, que é a força sendo feita pela pessoa. Como ela está deslizando, então a força de atrito ó, é contrária ao deslizamento, e a gente tem aqui a força de atrito para baixo, tá bom? Então é isso que nós temos. E aí, como ocorre o deslizamento, o que, é que nós temos aqui? A força de atrito dinâmico, que vai ser o quê? Ó? O módulo da força de atrito dinâmico vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. A gente tem isso aqui, tá? Lembrando que aqui é a formulazinha da força de atrito, tá bom? E aí, qual é a ideia? Independente da força que eu fizer, a força de atrito vai ser constante. Por quê? Porque a força de atrito dinâmico aqui, ela vai depender apenas do coeficiente de atrito e da força normal de reação aí do plano, tá bom? Lembrando que nesse caso aqui, ó, a normal tá para cá, né? Forma um ângulo de 90 graus, tá mais ou menos para cá. Então a gente tem a normal e o PY para cá. Teria que decompor o peso, né? PY, tá bom? Então, durante toda a subida, independente da força que for feita, se a caixa continuar deslizando, a força de atrito vai ser sempre constante, não vai mudar o seu valor. Então, analisando os gráficos aqui, letra A está errado, porque olha só, a força de atrito diminui, depois aumenta, então aqui está errado. Letra B, aumenta, diminui, depois passa a ser constante. Está errado também. Letra C aqui, ó, a força de atrito é sempre constante. Então, na letra C, a gente já tem a alternativa correta, porque a força de atrito depende apenas desses dois caras. A gente não pode esquecer disso aqui. Beleza? Na letra D, tá errado, ó, primeiro é constante, depois diminui, então tá errado. Na letra E, a força de atrito aumenta e depois diminui, também está errado. Questão conceitual que a gente não pode errar, tá? Então tome muito cuidado, porque ele descreve todo o movimento antes e depois do plano inclinado, ele cita aí, mas o que interessa para a gente é a força de atrito apenas no plano inclinado, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Valeu!